Fala pessoal, terceiro ano, tudo bem com vocês? Então vamos lá para a segunda semana, vou comentar as atividades, no caso aqui são só duas, então rapidinho a gente vai comentá-las. Eixo temático, mundo contemporâneo, república, modernidade, cidadania e democracia de 1930 aos dias atuais. Então o eixo temático aqui está bem diversificado, né? Mas vai focar bem na Segunda Guerra Mundial. Então tema 1, conflitos no mundo contemporâneo. As habilidades que são desenvolvidas por vocês. Estabelecer relações entre sistemas totalitários de governo e Segunda Guerra Mundial. Então é para compreender principalmente os governos de Hitler, Mussolini na Itália e também de Stalin na Rússia. Tópicos, conteúdos relacionados à Segunda Guerra Mundial, 39 e 45, e interdisciplinaridade, filosofia, geografia e sociologia. Bom, a atividade aqui tem um textinho, bem pequenininho, tranquilo de ler. Tá falando sobre fascismo na Itália e nazismo na Alemanha. Dá uma lidinha aí rapidão, 2 minutinhos, e responde aqui. Ó. Número 1. Explique por que o movimento nazifascista é definido pelo autor do texto como um movimento contra-revolucionário. Bom, o que você tem que entender é o seguinte, que ele fala aqui, ó, frente de uma classe trabalhadora. Toda vez que tem uma frente de classe trabalhadora, normalmente são partidos vinculados à esquerda. São partidos que tendem ao socialismo e ao comunismo. Então, no caso, ele fala aqui também, ó, a ordem estabelecida, poderia e privilégio capitalistas estava assegurada. Então, eram duas forças que estavam dividindo poder nos países. Uma era o capitalismo, meio que vinculado com o nazismo e o fascismo na Itália. O nazismo, no caso, aqui na Alemanha, e o fascismo na Itália. E a outra era aquela que estava sob influência da Rússia, que no caso era o socialismo. A Rússia, em 1917, já tinha feito a Revolução Socialista, né? Então, quando estourou a Segunda Guerra, o Stalin já estava no poder na Rússia. Então, o que aconteceu? Ele começou a patrocinar partidos socialistas no mundo todo. Isso aconteceu na Alemanha, isso aconteceu na Itália, até na América, no Brasil, por exemplo, aconteceu. Então, para que esses partidos socialistas não ganhassem poder na época com a classe trabalhadora, outros partidos que eram ultranacionalistas surgiram, no caso o fascismo e o nazismo. Então, esse movimento contra-revolucionário seria um movimento vinculado ao socialismo que era da União Soviética, né? No caso eu falei Rússia, mas entenda-se como União Soviética, URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Beleza? Então é mais ou menos nesse sentido que vocês têm que responder. Então aqui ó, temos atividade 2, número 1, e atividade 3, que vai ter o número 1 de novo. Então aqui tem um outro textinho, bem curtinho também, que está falando sobre a difusão do fascismo, sobre também algumas coisas aqui, algumas características dos fascistas também, né, para recrutar fileiras, organização e tal. Vamos lá, número 1. Podemos afirmar, segundo o autor, que o sucesso do fascismo se deve exclusivamente à conjuntura política e econômica? Por quê? E é o seguinte, quando ele fala aqui, ó, atenção para os aspectos socioculturais importantes que os marxistas deixavam muitas vezes de lado quando se dispunham a analisar a difusão do fascismo. Olha lá, Wilhelm Reich, a pronúncia está ótima, né? Como sempre, fez observações interessantes. Por exemplo, sobre as tradições educacionais fortemente repressivas da sociedade burguesa e sobre o papel que essa educação desempenhava na formação de indivíduos dóceis, recalcados sem espírita crítica. Espírito. Esse pet ia falar pra você, ele escreve mais coisa errada que eu. Fáceis de recrutar para as fileiras das organizações fascistas, onde lhes era proporcionada a chance compensadora de se identificar com a personalidade enérgica do chefe.
Então aqui ele está tomando como ponto de partida da análise dele, o autor, o Leandro Conde, com a parte educacional. Então o que acontece? O que está falando a pergunta? Podemos afirmar, segundo o autor, que o sucesso fascista se deve exclusivamente à conjuntura política e econômica? Não. O sucesso do fascismo vem também das escolas. Por quê? Porque todas as escolas da Itália, elas se transformaram em escolas públicas. Então não existia na Itália, nessa época do fascismo, escolas particulares. A professora, mas por que não existia escola particular e tal, sei o quê? Por que não existia? Porque se todas eram do Estado, então o Estado poderia controlar a educação. Vou dar um exemplo. O Estado manda todas as escolas cantarem o hino, manda todas as escolas colocarem no conteúdo de história os heróis da independência da Itália, manda sei lá, os professores ensinarem poetas italianos e tal. Então isso fez com que as crianças, os adolescentes sempre desejassem esse espírito nacionalista, como se fosse a Itália o melhor país do mundo, que não tivesse defeito, que todas as pessoas que participaram do processo de independência e formação da Itália eram heróis, que na época de Roma, na parte de expansão romana, do Império Romano, os ditadores romanos eram heróis, os governantes eram todos heróis, que a cultura tal italiana é melhor tal. Então, o que acontece com isso? Você cresce ouvindo isso na escola. Então, esse espírito nacionalista começa a crescer com você. Então, isso é muito importante para que as pessoas se identifiquem com o país. Então, isso fez com que o fascismo ganhasse tantos adeptos, porque era um partido nacionalista, um partido que pregava a Itália como sendo a melhor nação, o melhor país. Enquanto os marxistas, eles queriam a união dos trabalhadores, e não só da Itália, do mundo todo. Porque a ideologia marxista, ela pensa no quê? Ela pensa não só no país, ela pensa numa união de trabalhadores. Então, tem trabalhador na Itália, tem na Alemanha, tem na França. Então, ela deixa um pouco de lado esse espírito nacionalista e coloca os governos nas mãos dos trabalhadores. Então, Marx não pensava em país, ele pensava na união de todos os trabalhadores do mundo todo. E que se houvesse divisões entre os países, isso fosse de uma maneira mais sutil. Não que cada país defendesse seu território a ferro e fogo, mas que fosse mais sutil, mais dócil, assim, você, por exemplo, sair de um país e ir para o outro, você trabalhar em outro lugar e etc. Então, o que acontece aqui foi exclusivamente a conjuntura política e econômica? Não, não foi só isso. Foi também a parte cultural, a parte educacional, que fez com que o fascismo ganhasse corpo. Aqui no caso, gente, tem mais um outro texto aqui, ó. Até alguns conceitos de holocausto, kamikaze e Reich. Algumas fotos, só que não tem mais questões. Ó. Tem um texto e não tem mais questões. Então depois eu vou para a terceira semana e eu posso comentar esses textos aqui com vocês depois. Certinho? Então as questões eram essas. Espero ter ajudado vocês aí a responder. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo aí. Beleza? Boa semana para vocês aí, bons estudos.